No ar, o último programa Saúde Ativa de 2017, aqui na TV Câmara, o seu canal legislativo municipal. E para começar, eu quero te propor a fazer uma retrospectiva de tudo que você fez nesse ano em prol da sua saúde. Olha, Deus nos presenteou com 365 dias e eu não posso acreditar que você não reservou nenhuma horinha da maioria deles para cuidar de você. Caso não tenha feito isso, eis que surge um novo ano, um novo tempo para recomeçar. 2018 está batendo a porta e eu quero te desafiar a ser o ano da sua saúde, o seu ano. Cuide-se, valorize-se, faça por você, para você. E para o programa de hoje, preparamos um conteúdo para te motivar a iniciar esse projeto de saúde, com muita garra. Para começar, vamos falar com a fonoaudióloga Aline Fontes sobre como se expressar bem em público. No quadro Comer Bem, uma receita deliciosa e prática, como sempre, para a ceia de Natal de quem, olha, quer se manter firme na dieta. E no quadro Onco Legal, Rafaela Macedo conversa com o médico Marcos Santana sobre medicina hiperbárica. Você não vai perder, não é? Se você é daqueles que gelam diante da possibilidade de falar em público, se já se viu na condição de candidato a uma vaga de emprego com um excelente currículo, mas que na hora de falar sobre as suas habilidades não conseguiu se expressar bem, esteja certo, você precisa de um fonoaudiólogo. Saiba como um profissional da voz pode te ajudar nesses aspectos. Roda VT. Existem pessoas que, diante da possibilidade de falar em público, já perdem o fôlego, ficam nervosas, perdem até o raciocínio, esquecem até todo o conhecimento que tem, o conteúdo que vão se expressar. E aí, isso é sério, hein? Quem pode ajudar? A dica tá aqui ao meu lado, é a fonoaudióloga Aline Fontes. Aline, como é que a fonoaudiologia pode chegar junto dessas pessoas e poder ajudá-las a se expressar, a ter uma melhor oratória? A fonoaudiologia é uma ciência que estuda a comunicação e estuda a voz. O fonoaudiólogo ele está preparado para trabalhar com essas pessoas que desejam falar em público, aprender a falar melhor, com treinamento da velocidade de fala, da articulação, da respiração, da coordenação em respirar e falar, que muitas pessoas não sabem. Uma das maiores queixas das pessoas que falam em público e querem desenvolver essa fala é: eu falo e fico sem ar. Eu falo e fico sem ar. Então, isso a gente também trabalha durante o treinamento de comunicação e oratória. Então, esse treinamento que vai facilitar essa coisa do ar, né, que é uma característica do nervosismo, né? Então, isso também vai favorecer que ela consiga se expressar, desenvolver melhor o conteúdo que já detém, né, que já possui. Exatamente. A pessoa, ela corre atrás do conteúdo, do conhecimento. O nervosismo sempre vai existir, aquele frio na barriga. As pessoas falam: eu estou sentindo como se tivessem borboletas na minha barriga de tão nervosa. O nervosismo, ele continua. Só que a pessoa, quando ela passa por esse treinamento, por muito treinamento, muito estágio, ela consegue falar sem demonstrar esse nervosismo, articuladamente, a velocidade de fala adequada, acelera quando precisa, diminui quando precisa, aumentando o volume de voz ou diminuindo o volume de voz quando necessário, usando os gestos, porque o gesto comunica também, e o olhar. O olhar é muito importante. Essa, na verdade, já são as técnicas, né, que serão desenvolvidas, mas quais são os outros sintomas para que quem está em casa perceba que tem essa dificuldade de falar em público? Você me falou sobre a respiração e essa questão do estômago, né, esse nervosismo. Existem outros fatores que identifiquem que essa pessoa realmente ela tem problema, ela não consegue se expressar em público? A falta de ar, como eu falei, a pessoa que tem muita dificuldade de falar em público olha muito para baixo, olha muito para cima, para os lados, não encara as pessoas. Isso é muito importante, porque a mensagem a ser passada é necessário o contato visual, para que a pessoa sinta-se aproximada do ministrante, do palestrante. Uma outra forma da gente detectar se a pessoa tem dificuldade é o suar das mãos. Ela sua muito, ou então usa o microfone muito aqui embaixo, usa o microfone muito aqui em cima, de alguma forma tentando se esconder das pessoas que estão lá na frente. Esquecem o que está falando, gaguejam, pulam muitas falas ou os slides, ou olha para o slide quando é uma apresentação com slide e esquece do público para evitar o contato visual, os olhares das pessoas. Essas são uma dos sintomas, dos sinais.
Então, outro fator importante, eu acho que na entrevista de emprego, né? Não saber se expressar pode ser crucial para você conseguir ou não aquela vaga que você tanto almeja, não é isso, Aline? Quais são as dicas? Onde é que a Fono pode entrar também nesse aspecto, nesse exemplo? É muito importante estar trajado adequadamente, nem muito elegante demais, nem de menos. Vai variar de acordo com o nível da entrevista que vai ser. É muito importante manter o olhar quando você for entrevistado, olhar para a pessoa. Você pode e deve desviar, porque um olhar fixo o tempo inteiro intimida o outro, e até mesmo quem está falando. Mas no momento que você for falar uma frase ou uma palavra que você quer que a pessoa acredite no que você está falando, olhe nos olhos. Dê uma pausa quando você for falar algumas coisas importantes, porque a pausa faz o outro refletir sobre o que você está falando e também prestar atenção no que vai vir depois. Dá meio que um suspense. Então é isso, gente. Se expressar bem, ter uma boa oratória é crucial. E a dica de hoje aqui do Saúde Ativa é procure um fonoaudiologista. A Aline é fono, é mestre em várias áreas e com certeza pode te ajudar. Eu volto para o estúdio. Agora vamos a um breve intervalo e na volta vamos aprender como preparar uma receita deliciosa de salpicão para a ceia de final de ano. Não sai daí. Estamos de volta com Saúde Ativa e antes de irmos ao quadro mais gostoso desse programa, o Comer Bem, eu quero te lembrar que você pode acompanhar todo o trabalho desenvolvido pelo vereador que você elegeu através do portal da Câmara. Anota o endereço www.aracaju.se.leg.br. E você sabia que é possível baixar o aplicativo TV Câmara Aracaju tanto para iOS quanto para Android e acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja? É muito fácil, baixe agora! Sim, agora é a hora do comer bem. Olha, hoje vamos aprender uma receita muito saborosa e o melhor, saudável e leve, perfeita para a ceia agora de final de ano. Vamos conferir? O que é que você preparou pra gente? Um salpicão light, diet, totalmente sem glúten, sem lactose, bem leve, fácil de fazer, rápido e com ingredientes que geralmente estão em nossa geladeira. Ou que a gente encontra bem facinho, né, Carla? Bem facinho. Em conveniência, em supermercados, mercearias, bem fáceis. Gente, agora, olha que delícia. Salpicão tem que ter na ceia de Natal. E aí, a gente não fugir da dieta é muito bom, Carla. É uma delícia, uma delícia, não é? né? Você comer bem, comer gostoso e manter a dieta em dia saudável. Saudável, né? Totalmente saudável. Verdade. Então, vamos lá aos ingredientes. Vamos. O que é que você tem aqui pra gente? Olha, Gilmar, eu tenho um peito de peru fatiado, todo soltinho, todo fatiadozinho, bonitinho. Certo, Está aqui, peito de peru light. Peito de peru light. Certo. Aqui é cenouras cortadas, feitas no vapor. Não tá cru aqui, tu já cozinhou no vapor. Não, tem que ser no vapor, que é para ela dar uma cor, fica mais suavezinho o gosto, não fica tão al dente. E o bom é que no vapor ela não perde nenhum nutriente, Não perde nenhum nutriente, ela tá no vapor. Temperadozinho com um salzinho para dar um gostinho. O nosso sal rosa. Tá. Olha, gente, não é sal branco, refinado, não. Cheio de sódio. É o sal rosa. Sal rosa. Que é muito mais saudável, né? Que é muito mais saudável. Perde os nutrientes. Milho sem conservas. Milho verde sem conservas. Atenção para a observação, porque aí o prato não seria tão saudável, tão light, né? É verdade. O milho verde normal, que você encontra no supermercado, porém sem conserva, né? Isso mesmo. Aí aqui nós temos a maçã picadinha, toda picadinha. Que Carla estava me falando aqui, exatamente, nos bastidores. Como é que é a dica da maçã, Carla? Deixar para cortar por último, porque ela acaba escurecendo um pouco. Perde a acidez, então ela vai escurecendo e geralmente eu deixo para cortar, depois tiver montado, jogar por último. Tu já cozinhou a cenoura, já separou os outros ingredientes, já montou o prato? Já montei. Quando tiver montado, aí você vai cortar? Aí eu vou lá e finico ela, porque ela escurece muito rápido. Ok, entendi. Certo? Certo. Uva passas que não pode faltar. Não pode, né? Só salpicão no Natal. Salsa. Sim. Salsa, bem picadinha também, bem leve. Certo. Os pimentões amarelo, verdes. Sim. Aí vamos lá. É opcional, certo? Aqui é maionese light. Ela é opcional, você coloca se quiser, mas é light. O que eu recomendo porque eu tem gosto. salpicão sem maionese? Tem gente que faz. Tem pessoas que fazem só com creme de leite, que é sem lactose.
e com requeijão cremoso sem lactose. Tá os dois misturados aqui. Então essa misturinha aí é creme de leite e requeijão cremoso, totalmente sem lactose. Certo, totalmente. perfeito. E aqui, que não poderia faltar... É o principal, personagem principal, né? Nosso franguinho cozido e desfiado. Certo. Como é que você cozinhou ele? Conta pra gente. No viandalho. Gente, eu perguntei aquela nos bastidores o que era viandalho. A pessoa entende, né? Entende totalmente. Se você não é como eu, não sabe. Quem é de casa deve saber, mas é uma dica, né? Não, vamos. Alho picadinho, coentro, tomate, cebola, sal. Aqueles temperos básicos, Salzinho né? rosa, Sim. um vinagrezinho, entendeu? Só, Coloca né? tudo lá, cominho, colorau, tudo lá. Depois você tira ele, deixa o caldo lá e sai desfiando, só pra ele dar um gosto. Certo. Porque senão, se você Pra não fizer ficar só no forte. sal, se você Vai fizer ficar só sem no gosto, sal, né? totalmente sem gosto. Fica mesmo. Totalmente sem gosto. Podemos misturar agora? Podemos. E já vamos Vamos ao à melhor prato, parte. né? A Vamos melhor à parte. parte. Não, a melhor parte vai ser comer, Carla. Não tá entendendo, mas vamos agora montar esse prato. Não, a melhor que parte. é super prático, Muito né? prático, muito Tem desculpa fácil. não, gente. Até eu Com consigo fazer, todo nutrientes. mundo. Não tem segredo nenhum. E outra, tem em casa. Muito difícil não ter em casa. Verdade. Muito raro. E o que não tiver, também não tem dificuldade de arrumar, porque Não, qualquer muito supermercado fácil. vende isso aqui, Supermercado, né, Carla? mercearia, Pois qualquer é. coisa. Tem desculpa não, gente. Tem não, vamos lá. Peito de peru, Peito de desfiado. peru. Essa porção aqui que você separou, comem mais ou menos quantas pessoas? Eu acho que umas 3 pessoas comem bem. Se for uma 3, Gilmara, 4. come só uma. Mentira, É. gente. Come 3 a 4 pessoas. Vamos lá montar. Come. São as gramas, não é? 200, 300 gramas. Então, verdade. come até mais. Porque quando você coloca o creme, ele dá uma inchada, ele dá uma subida. Entendi. Cenouras no vapor. Certo. O milho verde em conserva. Sem conserva, né? Sem a conserva. Aham. O milho verde sem a conserva. A passas. Ah, aqui eu amo passas. É, eu também, gente. E as pessoas falam Dá que um passas nas gostinho. receitas de Natal, mas eu amo essa Eu mistura. coloco em praticamente tudo. Eu também gosto, viu, gente? Praticamente tudo. Tem alguma ordem de mistura? Não. Não, Você não. Vai colocando. Eu só não coloco, eu só coloco a maçã, como eu falei pra você, por último só. entendi. Os pimentões, Certo. não vou encher muito, porque senão não vai dar pra A gente misturar, eu vou mexer, acabar. né? Mas aí em casa você pega uma vasilha maior. Isso, E dá o super franguinho. certo. O frango. Fora que o colorido fica tão lindo, né, Carla? Fica um prato bem, Só dá água na boca, bem gente. saudável, é um prato Maçã. convidativo. Se você ver, você quer provar. Já tô Ele querendo. ele tem várias texturas, né? Você tem aqui várias texturas. Tem, Verdade. não é? Tem muita textura aqui. Tem. Aí vamos aos molhinhos. Eu vou Muita deixar a salsa textura, por último. muito sabor. Muito, Muita muito. cor também. Muita né? cor. Dá pra aguçar aí todos os sentidos. E o detalhe totalmente light, né? É, Pra essa quem é a tá de parte dieta, melhor, né? pra quem vive fugindo. Imagine, gente, comer sem dor na consciência é bom demais, né? No Natal, então. E no horário que não servem, né? Porque é Verdade. Natal, geralmente é tarde. Pois é. Foi observado, Então viu, tem que, Carla? tem que ser comidas mais leves. Mas eu acho que hoje as pessoas já estão mais conscientes com relação a isso, né? É verdade. Mesmo aquelas pessoas que não fazem dieta, não seguem essa vida tão fitness, mas elas estão mais preocupadas em comer bem, né? Em comer saudável. Muito preocupado, né? E geralmente mais por causa de saúde. Sim, sobretudo por causa da Sobretudo. saúde, né? Aí mistura normalmente, né? É. Você vai colocar mais creme? Eu Não, vou colocar só um pouquinho do sal. Só um Deixa eu pegar. pouquinho. Olha como ele fica bonita. Bem Fica. coloridazinha. É. Crocante. A maçã dá uma crocância bem Dá. diferente junto com as passas, fica adocicada. Quem gosta de doce também. Porque se você perceber, ela é meio adocicada, né? Eu não sabia que levava sal, salpicão, sabia? Não, Novidade porque pra se mim. você colocar só um pouquinho para não ficar muito doce, você vai Entendi. quebrar um pouquinho a maionese e você vai quebrar um pouquinho o requeijão cremoso Com e o creme de leite, isso né? mesmo. Aí você quebra um pouquinho. Entendi. E fora que o sal rosa, você não percebe muito. Ele é É, muito leve, muito leve mesmo. muito Eu só suave. consumo dele, é algo que já tirei o açúcar da minha vida e já coloquei o sal rosa em definitivo. Já, Não é? É, muito bom. Deixa eu servir pra você agora, viu? Já vai montar um prato? Já como já preparamos tá, essa já, bem fácil, bem nutritiva. Você não colocou colorida a salsinha. a Aí colocar no salsinha, seu prato, não vou colocar aqui pra você Ah, ver. você coloca só É, quando por eu vou cima, montar, né? mas eu vou colocar aqui. Entendi. É a salsinha, bem pichicadinha, ó. Ela dá um coloridozinho. Dá. E fora que vai dar um sabor também bem Dá. especial, né? Ou seja, gente, já tá pronta a receita natalina. Não tem. Fácil, Fácil prática, demais. nutritiva, saborosa.
Acho que batemos o recorde aqui no Comer Bem em receita prática. Foi essa E de pro Natal. Natal. Pois é, não tem desculpa. Quem tá procurando receita, coisas leves. E prática, né? Todo mundo na Muito correria hoje do dia a prática, dia. muito prática. Não tem desculpa. Aqui, meu amor, espero que você goste. Gente, olha assim, essa é a parte Essa é a melhor. pior parte do- Não, essa é a parte melhor. A parte que eu adoro. Eu vou deixar você de casa aí com água na boca, porque é claro que eu vou pros bastidores provar. Carla, é uma delícia. Tô Muito super obrigada, convidada pra meu voltar aqui. Ah, pra comer bem. só é convidar que estamos aqui com outras receitas. Temos um cardápio muito extenso, muito variado. Vocês vão adorar. Ó, Isso mesmo. quer que eu divida com você? Bom Natal. Agora vamos a um breve intervalo e na volta teremos o quadro Onco Legal. É bem rapidinho, hein? Não sai daí. O Saúde Ativa está de volta e agora chegou a hora do quadro Onco Legal com Rafaela Macedo. No programa de hoje, ela conversa com o médico Marco Santana sobre medicina hiperbárica. É com você, Rafa. Oi, Gil, tudo bem com você? Pois é, nós hoje estamos aqui com o Dr. Marco Santana. Seja bem-vindo, Dr. Marco. Obrigado. E vamos falar sobre medicina hiperbárica. Dr. Marco, o que é medicina hiperbárica? Eu vi uma postagem e fiquei super curiosa e vi que o senhor estava lá. Eu digo, eu já sei que vai explicar o que é medicina hiperbárica. Ah, com certeza. Olha, eu vou te falar a verdade, você não é a única pessoa que tem essa dúvida. A medicina hiperbárica, inclusive para médicos, ainda é uma área que é muito pouco explorada, seja na universidade, seja na especialização. Então é uma área que poucos médicos conhecem. A medicina hiperbárica, ela estuda a dinâmica do oxigênio no corpo sob os efeitos da alta pressão. Então, o que é que isso significa? Significa que quando você coloca o corpo humano respirando oxigênio num ambiente de alta pressão, que a gente chama de câmara hiperbárica, esse oxigênio ele consegue se difundir melhor pelo corpo. E o efeito do oxigênio é muito mais do que apenas a gente respirar. Então, o oxigênio dentro do nosso corpo ele participa de inúmeros sistemas e de várias reações químicas diferentes. Seja apenas para a transmissão da energia que a gente necessita, que é a própria respiração. O oxigênio também ele afeta as células como um sinalizador, ou seja, como se fosse um hormônio, por assim dizer. Então, a presença ou a ausência de oxigênio estimula as células a se multiplicar ou a reduzir sua multiplicação. E, além disso, o oxigênio ele também atua de várias outras formas. A presença do oxigênio também inibe o crescimento de bactérias. Então, pacientes que têm feridas infectadas, além do tratamento antibiótico, a oxigenoterapia hiperbárica também ajuda a reduzir a necessidade até de antibióticos por causa do seu efeito microbicida e além de também ter efeitos nos vasos sanguíneos. A presença do oxigênio no ambiente hiperbárico aumenta a formação de novos vasos sanguíneos. Então, pessoas que têm, por exemplo, lesões, são crônicas, tipo um pé diabético, que é aquela úlcera no pé de um paciente diabético, que demora meses, anos para cicatrizar. Isso quando cicatriza, sendo que tem um alto risco de amputação, por exemplo. Hoje em dia, faz parte de recomendações que se use o tratamento hiperbárico para pacientes que têm feridas em extremidades, como o pé diabético, a partir de 1 mês de tratamento conservador. Ou seja, você tem um paciente, um senhor, uma senhora idosa que tem uma ferida no pé, é diabético, já fez limpeza, faz curativos, faz antibiótico e a ferida não fecha. Após 1 mês de tratamento convencional, é essencial que seja encaminhado para avaliação para terapia hiperbárica, sob risco de amputação, que é o temor de todo mundo que tem ferida nas extremidades. O efeito do oxigênio é uma das primeiras coisas que foi pesquisada na medicina, afinal o oxigênio é a fonte da vida, né? E, inclusive já se mostrou até que o oxigênio, em concentrações diferentes no tecido, quando falta oxigênio, pode causar até o câncer. Então, o efeito do oxigênio é muito mais do que apenas a falta de ar, né? Ele realmente afeta a forma como o nosso corpo funciona. A terapia hiperbárica em si, ela começou a ser usada há centenas de anos. É super antiga. Tem um monge britânico chamado Henshaw.
ele fazia um estudo com pacientes que tinham hanseníase, que chamava lepra, né? E a hanseníase causa feridas, causa lesões na pele, nas extremidades. E ele percebeu que os pacientes que tratavam as feridas da lepra ao nível do mar, ou seja, em cidades que eram próximas do mar, se cicatrizavam muito mais rápido do que aqueles que moravam em região de montanha. E a ideia que ele teve foi que talvez o efeito não fosse por causa do ar do mar, que é salgado. Na verdade, era porque a pressão perto do mar era mais alta do que a pressão na montanha. Aí como é que ele fez? Ele construiu uma sala envelopada, fechada, pressurizou, e ele percebeu que na hora que ele coloca a pressão dentro da sala, o tempo de cicatrização da montanha ficou igual ao tempo de cicatrização do mar. Isso foi em 1700 e muito tempo atrás. Então, aqui no Brasil, o primeiro médico a fazer esse tratamento foi o Dr. Osório de Almeida. O Dr. Osório de Almeida construiu a primeira câmara hiperbárica para uso médico no Hospital Naval do Rio de Janeiro. Por que naval? Porque a câmara hiperbárica, ela originalmente, ao invés de ser usada para tratar problemas de saúde habituais, era usada para tratar problemas do mergulho. Verdade. Então, pessoas que mergulham, que vão a grandes profundidades, eles podem ter um problema chamado doença descompressiva, que é o quê? Na hora que eles sobem da profundidade até a superfície da água, se fizer isso muito rapidamente, bolhas de gás podem se desprender na corrente sanguínea e fazer verdadeiras bolhas que podem interromper o fluxo sanguíneo, podendo levar, por exemplo, a um derrame, uma trombose. Então, para os mergulhadores no meio do mar, isso pode ser fatal. Então, empresas que trabalham com mergulho, por exemplo, a Petrobras, ela já tem por natureza câmaras hiperbáricas de uso direto para os mergulhadores profissionais da empresa. Então, medicamente, a gente não trata tanto o mergulhador como as plataformas da Petrobras. Então, na verdade, o nosso uso parte não diretamente para essa questão de doença descompressiva, mas mais para as outras funções. Então, o tratamento hiperbárico, ele acelera a cicatrização, acelera a formação de novos vasos sanguíneos, diminui a necessidade de antibiótico, aumenta a capacidade de destruir bactérias, aumenta até o funcionamento cerebral. Então, pessoas que estão em estado tóxico, com muita bactéria, muita toxina no sangue, começam a falar melhor, começam a se desenvolver melhor. É muito interessante isso acontecer. A gente vê, inclusive, pessoas que têm aquela superbactéria, que estão em estado séptico, com muita bactéria na corrente sanguínea, que conseguem sair do quadro séptico rapidamente com o uso da terapia hiperbárica. Ela foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina em 1995, com múltiplas indicações, que vão desde o pé diabético, celulites, não aquela celulite que é a gordurinha, a celulite é a infecção dos tecidos moles. Então, osteomielite, queimaduras. Então, toda lesão de tecido grave tem indicação de oxigenoterapia hiperbárica. Isso desde 1995 está regulamentado pelo CFM. E desde, se não me engano, 2012, entrou no rol da ANS, ou seja, no rol que codifica o básico que todo convênio de saúde é obrigado a fornecer a seus usuários. Então, desde 2012, todo convênio é obrigado a fornecer oxigenoterapia hiperbárica para os seus usuários. Já o SUS, a gente ainda não tem a disponibilidade direta. No Brasil afora, várias cidades fizeram contratos individuais com clínicas de oxigenoterapia, sabendo das vantagens. Qual é a vantagem para o SUS dessa clínica? É um paciente que vai dar menos complicação, é um paciente que vai ter menos infecções, é um paciente que vai ter menos risco de amputação, que vai ficar menos tempo internado, que sai da UTI mais rápido. Então, com certeza tem todos os benefícios. Tem um órgão do governo chamado Conitec, que faz o estudo de viabilidade de incorporação de novas tecnologias ao SUS. E esse ano eles fizeram um estudo para incorporar a hiperbárica ao SUS, e tudo indica que ano que vem será fornecido aos pacientes do SUS também. Então é uma coisa que a gente pode prever no futuro próximo que vai ser disponível para todos. Graças a Deus, que bênção. Doutor Marco, então a gente pode usar a medicina hiperbárica como preventivo do câncer? Não do câncer. Tá. Mas a gente lida principalmente com feridas que não cicatrizam, né? Então, se a pessoa é diabética, hipertensa, vai fazer uma cirurgia e tem um risco grande dessa cirurgia dar problema, de não fechar, de dar uma infecção,
pode fazer hiperbárica antes da cirurgia para condicionar o corpo, para ter uma melhor recuperação, e após a cirurgia para evitar que aquela cicatriz realmente abra os pontos, que infecte. Então isso é um uso bem convencional, até para cirurgias às vezes menores, que a gente não dá tanta bola, tipo uma prótese de mama. Uma moça jovem vai colocar uma prótese de silicone e não quer de jeito nenhum ter uma cicatrização ruim, né? Então, se a pessoa já tem um risco, por exemplo, de ter um queloide, que já teve de outras vezes, que é aquela cicatriz feia, né? Então pode fazer a hiperbárica imediatamente após a implantação, de forma a facilitar que a cicatrização seja bem feita. Entendi. Doutor Marco, então também quando as pessoas fazem cirurgias cardíacas, né, na recuperação, tipo angioplastia, cateterismo... Exato. Todo paciente que tem risco toma cirúrgico... um remédio de afinar o sangue, Isso. né? Todos esses pacientes que têm grande risco cirúrgico de complicação, eles se beneficiam muito com a hiperbárica. Inclusive até mesmo pacientes com câncer, que têm às vezes lesões secundárias à cirurgia, à quimioterapia, lesões secundárias até à radioterapia, como queimaduras e lesões internas de bexiga, de reto, podem ser tratados com hiperbárica, com alta taxa de melhora. Gente, é uma aula. Admito, o doutor Marco dá uma aula aqui. Pois é, doutor Marco, muito, muito, muito obrigada pela aula. Por nada, meu bem. Segue com você, Gil. Fique com Deus. Obrigada, Rafaela. Gente, o programa Saúde Ativa de 2017, o último, termina aqui. Não esqueça que temos um encontro marcado nesse novo ano que se inicia, todas as quartas-feiras, aqui na tela da sua TV Câmara, um programa inédito para você, com reprise durante toda a semana. Inclusive, também lembrando mais uma vez que você pode baixar o aplicativo da TV Câmara Aracaju, tanto para iOS quanto para Android, e acompanhar toda a nossa programação em todo o tempo, de onde quer que você esteja. Fique com Deus, um excelente ano para vocês e até ano que vem. Um beijo, tchau, tchau.